Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e envolva nossos corações. E mais do que nunca hoje, nós nos sentimos envolvidos por essa psicosfera, pela presença de Jesus, pela lembrança de Jesus em nossas vidas, em nossos dias, em cada momento de nossa existência. Nós hoje vamos conversar sobre a sua chegada até nós. Aquele momento em que ele, assumindo um corpo físico, veio para nos trazer o esclarecimento, nos mostrar o caminho, iluminar a nossa trajetória e lembrando sempre das suas palavras, quando ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E é com essa ideia que nós vamos conversar hoje a respeito do Natal. Quando nós falamos em Natal, nós sabemos que o significado do termo Natal significa nascimento, certo? Mas, mais do que isso, pela importância que se reveste este fato da chegada de Jesus, desse Espírito, o Espírito mais evoluído que o homem teve conhecimento de estar entre nós, a sua chegada entre nós é tão marcante que, quando nós falamos em Natal, nós sempre nos referimos ao nascimento de Jesus. Nós não precisamos dizer ou explicar, acrescentar Natal de Jesus. Nós falamos, Natal é o nascimento de Jesus, tamanha é a sua importância e o seu valor para cada um de nós, na nossa existência, que buscamos sempre nos melhorarmos e entendermos que é para isso que nós aqui estamos. Mas tudo acontece com um princípio. Vamos entender qual a origem desse momento que nós vivenciamos, com essa psicosfera que nos envolve, com essa sensação que nós temos de um momento diferente em nossa existência, porque o momento que precede o Natal é um momento diferente nas nossas vidas. É um momento de mais solidariedade, é um momento de mais convivência, é um momento de nós reencontrarmos muitas vezes aqueles com quem ainda carregamos algumas diferenças. É um momento em que nós pensamos não apenas em valores materiais, mas nós dedicamos alguma atenção também para os valores espirituais. Eu sempre brinco dizendo, vou contar um segredo para todos, não espalhem. Nós somos espíritos e estamos aqui encarnados. Então esta é a nossa realidade. Nós não podemos nos afastar desta realidade. Nós somos espíritos e estamos aqui para nos melhorarmos, para crescermos e buscarmos a nossa destinação, que é a perfeição, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Mas tudo aconteceu e tudo acontece a seu tempo. No início da cristandade, quando nós chamamos de cristandade, seria aqueles momentos ou aquela situação em que Jesus veio até nós e mudou os valores que imperavam naquela sociedade, mostrando a todos que o que prevalecia, o que devia prevalecer, acima de tudo, é o amor. Quando lhe perguntaram mais adiante, mestre, qual o maior de todos os mandamentos, ele nos diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo.
Então Jesus só falou de amor, só falou daquele sentimento maior que nós devemos cultuar, nós devemos perseguir, nós devemos aprimorar em cada um de nós, para que possamos alcançar momentos de paz, de harmonia e de felicidade mais adiante. Mas tudo começou quando a igreja, no seu início, ela notou que após o século III, quando foi oficializada uma festa pagã, que era a festa do Sol Invencível, que já perdurava durante milênios. É uma festa que tinha uma existência há mais de 7.000 anos, e aquilo chamava muito a atenção de todos, e a igreja, de um modo geral, só cultuava ou só tinha atenção voltada para dois momentos, que eram da paixão do Cristo e da Páscoa, a sua ressurreição. Então resolveu se contrapor a esta festa pagã e criou no século IV essa festividade que passou a constar como um dos momentos da festa cristã, que é o Natal, que é o nascimento de Jesus, que é a sua chegada até nós. No início, foi estabelecido que deveria ocorrer em uma data determinada. E nós estamos chegando a ela. Nós estamos chegando ao 25 de dezembro, que marca na humanidade essa chegada de Jesus até nós. Apenas um parêntese, lembrando, a importância da vinda de Jesus até nós foi tão grande que dividiu a contagem de tempo de antes e depois da vinda dele, da chegada e da permanência dele entre nós. Então, no século IV, foi criada essa data de 25 de novembro. Eu digo criada esta data, porque todos nós já sabemos que esta data não é uma data real efetiva. Dizem alguns estudiosos que teria sido em setembro e não em dezembro. Mas foi um momento em que a igreja procurou se contrapor a essa festividade pagã, criando uma festa cristã que dizia respeito a essa chegada de Jesus até nós. Então, 25 de dezembro passou a ser a data comemorada do nascimento de Jesus entre nós desde o século IV da nossa era. E nós, diante desta situação, nós paramos para refletir no significado do Natal para cada um de nós. O que significa o Natal? Nós vimos aqui uma revisão, uma citação de momentos históricos que envolveram a chegada de Jesus até nós. Mas qual o significado disso para cada um e para todos nós? Vejamos, quando nós falamos em Natal e vamos buscar esse significado, nós podemos fazê-lo de duas maneiras. Uma delas com o aspecto simbólico e o outro com o aspecto espiritual. Nós estamos mais voltados, de um modo geral, aos aspectos simbólicos, ao simbolismo que envolve o Natal nas suas comemorações. Vamos lembrar que nós não ligamos a nossa TV, não lemos a nossa revista, que não haja uma citação comercial, uma situação que envolve algum valor que não seja os valores morais, os valores espirituais, mas que envolve valores materiais. Nós temos um simbolismo do Natal que persiste entre nós e nós associamos, de um modo geral,
o Natal a Papai Noel. É uma verdade, não é? Quando nós falamos em Natal, imediatamente surge em nossas mentes a figura do bom velhinho. E assim como isso, ocorrem muitos outros simbolismos que nós temos que entender as suas origens, nós temos que entender os seus significados, porque eles não são essencialmente e puramente materiais. Todos eles nasceram por alguma razão e têm um simbolismo que transcende os valores materiais. É sempre voltado para alguma coisa que nós temos de simbolismo, mas esse simbolismo tem um significado de valores morais, de valores espirituais. São muitos esses símbolos que estão presentes nas comemorações do Natal. Vamos apenas pegar algumas delas, porque seria o tempo inteiro falando de símbolos, quando na realidade nós queremos mais falar de valores espirituais. Quando nós falamos em Natal, todos nós já montamos em nossas casas uma árvore de Natal. Acredito que sim. E quem não o fez é porque está atrasado, certo? Mas todos nós temos este símbolo presente em nossos lares. E qual é o significado desta árvore de Natal? Nós temos o surgimento deste símbolo no século XVI, que tomou um vulto maior no século XVII com o Martinho Lutero. Mas e a partir do século XIX, esse símbolo se espalhou pelo mundo, cristão ou não cristão. Então nós temos este símbolo espalhado pelo mundo desde a Idade Média para cá. E qual é o significado dessa árvore de Natal? Nós sabemos que a árvore de Natal normalmente é um pinheiro, não é? Que nós enfeitamos, nós trazemos para os nossos lares. E qual é o significado da árvore de Natal sendo um pinheiro? Nós vemos que o dia 25 de dezembro foi escolhido por ser a data da entrada do inverno no hemisfério norte. E é quando nós temos o solstício de inverno. O que é isso? Solstício de inverno, o início do inverno, onde nós temos a noite mais longa do ano e depois o nascer do sol invencível. Então, o 25 de dezembro, nós comemoramos a chegada até nós do nosso sol, do nosso Jesus, daquele que veio nos trazer a luz para cada um de nós. Mas por que o pinheiro? Porque o pinheiro é a única árvore que, independente do tempo, inverno ou verão, mantém as suas folhas. E ela se simboliza, então, na realidade, a vida e a esperança. Então nós vamos encontrar em todos os símbolos que nós utilizamos para enfeitar os nossos lares, nós vamos encontrar um significado que diz respeito a Jesus. Quando nós montamos a nossa árvore de Natal, nós encimamos a árvore com uma estrela. Não é assim que nós fazemos? Sempre tem uma estrela, luminosa ou não, mas sempre tem uma estrela. E o simbolismo dessa estrela está se referindo à estrela de Belém, aquela que guiou os reis magos até Jesus. Então nós vemos essa estrela como um símbolo que nos mostra essa luz que nos orienta para que nós possamos chegar até Jesus. Então, mais uma vez, nós vemos que, apesar de um símbolo material, nós encontramos um valor que se refere a Jesus. E a nossa árvore é muito enfeitada, não é? É cheia de enfeites, de bolas, de luzes, etc. E o que significam essas bolas?
Essas bolas simbolizam os frutos, o símbolo da abundância. Então todos nós almejamos, queremos, e o Natal é um momento de alegria e muitas vezes até de tristeza também, pela saudade daqueles que já não estão mais entre nós e que são lembrados nesse momento. Nós enfeitamos a nossa árvore de Natal com os sinos. E o que são os sinos? Qual o simbolismo dos sinos? É aquele som que anuncia a chegada de Jesus e que até hoje são utilizados para chamar os fiéis para determinado evento, certo? Nas igrejas, sinagogas, ou o que seja, certo? Então, o sino também nos lembra essa chamada, essa busca que nós devemos empreender para alcançarmos a Jesus. Nós temos as velas que nós colocamos nas nossas árvores. E o que significa? Qual o símbolo, qual o significado destas velas? Elas simbolizam a fé, a luz do Cristo que ilumina a humanidade. E próximo a essa árvore, nós todos também usamos presépio. O que é o presépio? O presépio foi uma representação do nascimento do Cristo, conforme narrado nas Escrituras, quando durante um recenseamento e a viagem de José e Maria, grávida, até Belém, para que pudesse realizar esse recenseamento conforme determinado, tiveram dificuldades de alojamento e encontraram um pouso numa estrebaria cercada de animais, cercada de pastores e com uma simplicidade que foi com a humildade que Jesus veio nos trazer. Esse cenário do presépio, ele foi criado por Francisco de Assis no século XIII e ele tem um significado para nós e nos lembra de uma forma muito forte, muito clara, a humildade que todos nós devemos perseguir, devemos praticar e devemos assimilar em cada um de nós. Vamos lembrar, quando falamos de humildade e lembrando de Jesus, que se nós quisermos exaltar duas virtudes que sobressaíram acima de todas as outras, porque Jesus as possuía todas, mas que sobressaíram sobre todas as outras, nós vemos a humildade e a caridade. Quando nós pegamos o Sermão do Monte, quando na sua despedida já Jesus fala a todos nós, já nos mostrando pela nossa dedicação o esforço que nós devemos fazer para alcançarmos a recompensa na vida futura, ele se inicia pela humildade. Quando nós procuramos traçar uma escada do nosso progresso moral, o primeiro degrau de todos é a humildade, porque sem a humildade nós não alcançamos nenhum outro patamar. E isto nós encontramos de uma maneira muito forte, muito clara em Jesus durante a sua permanência entre nós, a humildade e a caridade. Nós todos que estamos aqui entendemos perfeitamente o que estamos falando, porque nós espíritas, adotamos uma bandeira: fora da caridade não há salvação. E essa caridade, como entendia Jesus, a resposta dos espíritos, diz respeito à benevolência, à indulgência e ao perdão. Eu sempre ordeno de uma maneira diferente para o meu entendimento. Eu digo que nós devemos ser indulgentes com o outro, isto é, compreender que o outro ainda erra porque ainda está na fase de errar. É como nós fazemos com os nossos filhos pequenos. Quando erram, nós olhamos e falamos: como é que pode de novo? Certo? Então, a indulgência é a compreensão, é nós entendermos que todos nós temos uma etapa na nossa caminhada
Então somos indulgentes uns com os outros. Quando nós somos indulgentes, nós temos menos dificuldade para perdoar. Eu não estou dizendo facilidade, eu estou dizendo menos dificuldade, porque nós entendemos que o outro ainda está na fase de errar. E com isso, nós temos uma menor dificuldade para o perdão. Perdoar não é esquecer o fato. Se esquecemos o fato, temos que ir ao médico. Nós perdoar significa ultrapassar a mágoa. Nós não carregarmos conosco a mágoa. E, finalmente, nessa trilogia que nos foi colocada, nós temos a benevolência. E a benevolência tem o significado de fazermos o bem para todos, a qualquer momento, independente da nossa relação. Então, com isto, nós estamos dentro do caminho que nos foi mostrado por Jesus. Foi indulgente para conosco, porque lembrando que ao se despedir de nós já na cruz, as suas últimas palavras foram: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Então, a indulgência foi presente em todos os momentos da permanência de Jesus entre nós. O perdão, com certeza, ai de nós que nós não fôssemos perdoados, mas para tal nós devemos também fazer a nossa parte. Hoje, ao início da nossa reunião, nós lembramos aqui o Pai Nosso, que foi a oração dominical, a prece ensinada por Jesus. E no final da prece ensinada por Jesus, nós todos dizemos com toda sinceridade, com toda a força: perdoa as nossas ofensas, assim como nós já perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então é uma reciprocidade. Nós fazemos a nossa parte e buscamos alcançar o que nós todos precisamos. Então, caridade e humildade, duas das principais virtudes que foram vivenciadas e demonstradas e que nos dá orientação para cada um de nós. Mas se nós estamos falando de símbolos do Natal, qual o significado espiritual do Natal? O que significa para nós a chegada até nós de Jesus? Qual a sua importância em nossas vidas? Não a chegada propriamente dita, mas o início dessa trajetória que nos indica o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos alcançar a nossa destinação. O Natal é um momento de reflexão para cada um de nós. Vamos lembrar, nós já citamos aqui, que a chegada de Jesus até nós deu-se durante um recenseamento que foi determinado por Herodes, e era uma coisa comum naquela época, para que pudesse então saber onde estavam os súditos, para que os impostos pudessem ser cobrados. E esse recenseamento tem um significado de uma pesquisa. Então, o Natal, para nós, também deve ter esse significado desse recenseamento das nossas atitudes morais. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Como é que nós estamos desde o Natal passado, entremeado aí com um ano novo, né, como nós chamamos, né? E esse ano novo tem toda uma outra história, certo? Que nós não vamos entrar aqui hoje, que seria uma outra palestra, certo? Mas apenas lembrando que
o mês de janeiro, que dá início sempre a um novo ano, ele se refere ao deus Janus, deus pagão. Certo? E o deus pagão Janus era um deus bifronte, isto é, tinha duas faces, uma voltada para frente, para o futuro, e uma voltada para trás, para o pretérito. Então, nós, nesse Natal e às vésperas também de um novo tempo, de uma nova época, de um novo ano, vamos fazer um recenseamento nas nossas atitudes. Vamos fazer uma verificação do nosso comportamento durante mais este ano. Nós mudamos alguma coisa? Nós nos aprimoramos? Nós cultivamos aquelas virtudes, aquele caminho, nós percorremos aquele caminho que Jesus nos ensinou? Nós nos esforçamos para isso? Ou nós vivemos única e exclusivamente no mundo material por valores materiais, esquecendo daquele nosso segredo? Nós somos espíritos e estamos aqui encarnados a caminho da nossa destinação, que é a perfeição. Mas para que nós possamos caminhar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que usar aquilo que nos é dado para que nós trabalhemos sobre aquilo. Nós vimos aqui ao início, na leitura, numa página inicial, o exemplo de Zaqueu, não é? E eu vou pegar um gancho, certo, nessa leitura inicial. E nós vemos que, apesar de ser acusado por muitos de ser um homem rico, de cobrar impostos, certo? Ele era um homem justo. O próprio nome Zaqueu tem um significado de justo, homem justo. E Jesus o reconhece e o chama. Nós todos somos chamados por Jesus. E Zaqueu, ele, na busca de Jesus, ele sobe num sicômoro, uma árvore baixinha, porque ele era pequenininho, para que pudesse enxergar, para que pudesse chegar até Jesus. Nós temos muitos sicômoros na nossa vida. Nós nos esforçamos e subimos nos sicômoros que apresentam, de certa forma, alguma dificuldade para cada um de nós, para que nós possamos alcançar, para que nós possamos vislumbrar o nosso Mestre e, com isso, nós termos a percepção dos caminhos que nós devemos seguir. Vamos lembrar que Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina os nossos caminhos. Ele nos mostra como devemos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Nós todos somos doentes da alma. Todos nós ainda estamos numa fase da infância espiritual, onde carregamos conosco muitas dificuldades morais, muitas dificuldades que ainda não conseguimos superar. E nós temos que ter alguma orientação para que nós possamos caminhar com mais segurança. E essa orientação, para nós que somos doentes, nos é trazida no Evangelho. Vamos lembrar, fazendo uma analogia com a nossa presença no mundo físico, nós, todos doentes, fisicamente, procuram o quê? Um médico, não é isso? E o médico faz um diagnóstico e dá uma medicação para que o indivíduo possa superar aquela doença. E o Evangelho é o nosso atendimento porque nos dá essa orientação. Todo remédio tem uma bula. Todo remédio tem uma bula. Nós não devemos tomar medicações sem a orientação do que está na bula desse remédio. E a nossa bula é o Evangelho. E o Evangelho significa ter uma mosca aqui evangélica, certo? Porque ela não, falando em Jesus, ela subiu no sicômoro para chegar até mim. Tá? Então, todos nós precisamos de entender
o que devemos trabalhar em cada um de nós. Todos nós devemos nos esforçar para chegarmos a Jesus, mas não é apenas nessa época do ano. Que Jesus tenha sempre um Natal, um nascimento, a cada dia do ano, quando nós nos lembramos daquilo que Ele nos trouxe, quando nós nos alcançamos pelo nosso esforço aquilo que nós precisamos, e nós, subindo no sicômoro da vida, nós alcançamos perceber o caminho que nós devemos percorrer. E tudo isso nos foi trazido pelo nosso Mestre, por Jesus, quando aqui, há 3 bilhões de anos atrás, trabalhou na formação do nosso planeta, já como espírito puro, e depois, seguindo a orientação do Pai, veio para nos trazer não mais aspectos materiais, mas sim aspectos morais, porque o nosso crescimento é moral. Vamos lembrar que quando nós percorremos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata apenas dos valores morais trazidos por Jesus, nós vamos verificar que ali não está nenhuma abordagem que diga respeito a valores materiais. O próprio Jesus, quando procurado muitas vezes com alguém que buscava alguma orientação sobre riqueza, sobre isso, sobre aquilo, ele nunca se manifestou com relação a valores materiais. Ele sempre falou sobre valores morais. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo diz exatamente a razão da vinda de Jesus até nós. Meu reino não é deste mundo. Então nós, sabedores desta situação, e nesta época em que somos envolvidos por muitas chamadas do mundo material, nós vamos fazer sempre uma reflexão. Este é um momento de reflexão. É um momento de reflexão dos nossos valores espirituais, dos nossos valores morais. Como é que nós estamos com relação a tudo aquilo que nos foi trazido por Jesus? Qual o nosso comportamento? Nós estamos envolvidos nesta época do ano, estamos envolvidos apenas com o Papai Noel, com os presentes, com a ceia, com as festas, ou nós estamos envolvidos também em fazermos um recenseamento, uma pesquisa dos nossos valores morais, do nosso comportamento, para que nós possamos, aí sim, homenagearmos aquele que veio até nós para nos trazer exatamente isto que nós estamos aqui nos referindo. Obrigado. Então, esse é um momento, conforme dissemos, um momento de reflexão. É um momento em que nós nos apresentamos na ceia nupcial com as vestes das virtudes. Vamos lembrar dessa passagem do Evangelho, quando de nós é cobrada que nós nos apresentemos com a veste nupcial, isto é, com as vestes das virtudes. E como é que nós estamos com relação a isso? Nós todos somos convidados para esta festa em homenagem ao nosso mestre, ao nosso irmão maior. E qual a veste que nós conseguimos colocar em nós para nos apresentarmos e participarmos desse banquete espiritual? Cada um de nós deve descobrir aquilo que nós devemos desenvolver em nós para que possamos, assim, desta forma,
homenagearmos aquele que veio até nós, assumindo com grande esforço e sacrifício, mas por amor acima de tudo, veio até nós para nos mostrar o caminho. Veio até nós para nos orientar no nosso crescimento espiritual. Veio até nós para estar conosco a cada momento de dificuldade, quando nós nos lembramos dele, e nós nos lembramos dele a cada momento de dificuldade que nós passamos. Mas que não sejam apenas nos momentos de dificuldade que nós lembramos de Jesus. Vamos lembrar de Jesus, e principalmente nessa época, agradecendo, acima de tudo, a sua presença entre nós, a sua orientação para o nosso crescimento, o seu consolo, a força que nos é possibilitada para que nós possamos, enfrentando as dificuldades que a vida nos traz, nós possamos lutar com grande esforço para que, subindo no sicômoro, nós possamos não apenas ver Jesus, mas seguir Jesus e recebermos o convite que ele fez a Zaqueu. Esta noite vou jantar na sua casa. E vamos fazer e vamos agir como Zaqueu fez, esse homem justo. Vamos trabalhar com todas essas possibilidades que nos foram concedidas nesta vida, entre elas a riqueza, mas tem outras também, a saúde, a parte física, a palavra, certo? O amor ao próximo, certo? A pobreza, todas essas dificuldades ou facilidades aparentes, por vezes, que nos foram atribuídas para que nós pudéssemos trabalhar com ela. Vamos lembrar que as palavras de Zaqueu, como administrava essa sua riqueza, ele dizia: dou metade daquilo que eu ganho àqueles que necessitam, ama o teu próximo como a ti mesmo. E coloco à disposição de todos aqueles a quem eu prejudiquei 3 a 4 vezes o valor em que eles foram prejudicados. Nós estamos o quê? Resgatando alguma coisa que nós fazemos. Então, tudo que nós encontramos dentro do Evangelho tem uma chamada muito importante para cada um de nós, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, no nosso processo de crescimento espiritual. E o Natal é um momento, conforme dissemos, de reflexão. É um momento em que nós muitas vezes somos também testados quanto à nossa resignação, à nossa paciência e à nossa coragem, à nossa vontade para continuarmos na nossa caminhada. Vamos ter o entendimento de que nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, e vamos utilizar todos esses talentos que nos foram disponibilizados para que nós possamos, utilizando-os de maneira correta, possamos fazer jus a termos essa veste nupcial e a nos apresentarmos não a ceia do final de ano, mas a ceia nupcial, aquela que traz para nós a alegria de nós estarmos juntos a Jesus, de nós estarmos nos apresentando a Ele, reconhecendo o valor da sua chegada até nós, e vamos fazer com que cada dia da nossa existência seja similar àquilo que nós sentimos no dia 25 de dezembro. Vamos trabalhar para que Jesus esteja junto a nós na sua chegada, não a este mundo, mas a cada um de nós,
a cada dia da nossa existência. E para isso, depende de cada um de nós, depende do nosso entendimento e do nosso esforço para que isso aconteça. Então nós falamos de símbolos e eu queria finalizar essa nossa conversa falando que nós não precisamos abolir, não precisamos nos afastar de todos os símbolos que nós encontramos ao nosso redor e aos chamamentos que eles apresentam para nós, mas sim nós nos utilizarmos do entendimento que nós devemos ter com relação do significado desses símbolos, aplicando-os a cada um. Então, eu vi uma página uma vez que achei muito interessante e que eu trago para compartilhar com todos aqui. E essa página diz o seguinte: o autor é desconhecido, alguns atribuem ao Papa Francisco, mas não há uma certeza disso. Então nos diz aqui essa página que tem por título Mensagem de Natal. O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa. Entretanto, se faz necessário o silêncio para que se consiga ouvir a voz do amor. Natal é você, quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando com sua força resiste aos ventos e dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne. A luz de Natal é você, quando com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade consegue ser luz e iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo de Natal, quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, de justiça e de amor. A estrela guia do Natal é você, quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será os reis magos, quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no seu gesto de amor de suas mãos. Você será os votos de Feliz Natal quando perdoar, restabelecendo de novo a paz, mesmo à custa do seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado. Você é a noite de Natal, quando consciente, humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio, recebe o Salvador do mundo. Um Natal muito feliz a todos que procuram assemelhar-se com este Natal. Muita paz para todos. Um Feliz Natal. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.